Olá pessoal, eu sou Maria Siqueira, coordenadora do projeto de extensão do Instituto Federal Fluminense, CIMenino, o nome do nosso projeto, e esse é o segundo vídeo da série Indicação e Reflexão sobre Livros. O livro de hoje é A Canoa de Papel, de Eugênio Barba, um tratado de antropologia teatral. Bem, o livro já começa com esse subtítulo um pouco interessante, porque é um termo que o Barba funda, né? E o que ele pretende com esse termo? Qual é o mote desse livro? Ele pensou, bem, existem coisas que eu chamaria de teatro pelo mundo inteiro. Existem cerimônias muito teatrais, existem rituais muito interessantes do ponto de vista teatral, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que quem estuda teatro tem que ir à missa, tem que ir a um culto, tem que ir a um casamento, tem que ir a um funeral, sem estar envolvido emocionalmente para observar aquele ambiente, porque é um ambiente extremamente teatral. São ambientes, né? E é isso que Barba discute, assim, grosso modo. Ele viaja ao mundo e pesquisa diversas manifestações que ele chamaria de teatro. É teatro, Maria? Não é teatro. Então ele fala, vou inventar um nome para isso aqui. Comportamentos espetaculares. Por que a gente não pode chamar de teatro? Primeiro ponto é a gente entender que o nome das coisas é importante. Por quê? O teatro foi inventado na Grécia Antiga, uma palavra grega. Então, por exemplo, se eu digo que um povo que tem muito mais 1000 anos do que os gregos antigos fazendo uma coisa, se eu digo que eles estão fazendo teatro, eles vão falar, querido, estou fazendo isso aqui, ó, esse nome aí nem existia. Então a gente precisa entender que um nome, um rótulo, ele carrega consigo uma história. Quando eu trabalhava História do Teatro Brasileiro, uma disciplina lá da licenciatura em teatro, dessa blusa linda aqui, a gente discutia uma revisão historiográfica sobre os comportamentos espetaculares, usando o termo do Barba, indígenas. O que eu quero dizer? Os índios faziam coisas muito teatrais, mas não existia essa palavra teatro. O teatro grego não tinha chegado aqui. E também o teatro que se fazia na Europa no século XVI não era parecido com aquilo. Mas hoje, o que eu chamo de teatro, ou trabalhando o hibridismo, né, as artes que se fundem, o que eu chamo de teatro performativo ou de performance, tem muito a ver com o que os índios já faziam no século XVI. Então, hoje faz sentido eu revisar a história e pensar, aquilo é o teatro de hoje. Olha só que interessante como a história, né, vai dando voltas, e a gente tem que ter sempre a ideia de que a história é o que eu vejo da história hoje, né? Ela não era vista desse jeito na época. E aí o Barba viaja ao mundo, voltando, né, para o livro, pensando o que tem em comum em todos esses comportamentos espetaculares. O que eu posso considerar que seja a chave da questão? E ele desenvolve alguns pontos, né? Aqui no sumário a gente pode ver alguns pontos que são princípios que retornam, ele chama assim. O que são esses princípios que retornam? São coisas que sempre aparecem nesses comportamentos espetaculares, seja em contextos muito distintos um dos outros. Um primeiro comportamento que retorna, um princípio que retorna, é a questão do cotidiano e do extracotidiano. Esse é um princípio que eu gosto muito de falar, que é uma coisa assim, não é interessante eu escovar meu dente, você não sentaria para me assistir, muito menos pagaria o ingresso. Mas se tiver um ator escovando o dente em cena, é interessante. O que faz aquilo ser interessante? E aí Barba propõe a ideia do extracotidiano. Eu tenho que fazer de qualquer ação no palco, né? Palco a gente entende como qualquer espaço que esteja em evidência cênica. Qualquer coisa que eu faça, ela tem que ser extra cotidiana. Ela não pode ter a energia cotidiana. E tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer o paralelo com a educação. Não tem professor que chega na sala e ele pode falar a coisa mais interessante do mundo, que dá sono, assim, dá aquela vontade de ouvir. Todo mundo já teve uma aula assim, né? Infelizmente. E tem aquele professor que ele pode contar a vida dele e você fica assim, uau! Por que será? Não é o que a pessoa está fazendo. E aí Barba, junto com, né, outras coisas que eu li depois que vão se juntando também, que partiram dele, fala dessa questão do extra cotidiano. Você tem que construir uma energia ali que não seja cotidiano.
fala-se muito do corpo dilatado. O seu corpo tem que estar esbanjando energia a ponto dele se tornar interessante. Então, qualquer coisa que você faça vai ser interessante. E é um princípio oposto do cotidiano, porque no cotidiano, se você vai fazer, sei lá, isso aqui com essa xuxinha para se distrair, você vai fazer do jeito mais relaxado possível, economizando energia, porque é natural do ser humano. Mas a arte, ela obedece a outros princípios, ao princípio do esbanjamento de energia. Então, para mexer essa xuxinha aqui, a energia tem que partir do meu tronco aqui do centro energético. Isso é muito comum em várias técnicas de treinamento de ator, trabalhar com o centro energético, Tantin, Kundalini, várias técnicas de mobilização energética que falam disso, né? Inclusive o Deku, que é citado pelo Barba nesse livro, ele fala que todos os movimentos de braços e pernas são acessórios, que só existe um movimento que parta do tronco, então tudo do centro. E aí eu vou mexer nessa xuxinha com todo... Não sei fazer aqui agora, tá, gente? É um exemplo que eu acabei de inventar. Mas eu quero dizer que eu vou esbanjar a energia para fazer uma coisa pequena. Então, na vida, eu quero usar o mínimo de energia para o máximo de resultado. No palco, na cena, na arte, eu quero usar o máximo de energia para um resultado fisicamente pequeno, mas comunicacionalmente, também não sei se existe essa palavra, um resultado grande. Eu vou conseguir um engajamento energético que vai trazer a plateia comigo. Esse ponto é muito interessante e ele tem a ver com tudo que vai se desdobrar depois em termos de treinamento de ator, tá? E outros autores discutem. O Barba mesmo traz o Deku, que é um cara da dança. E aí ele fala do equilíbrio. Então, uma das formas de você mobilizar a sua energia e não esvaziar é você manter o equilíbrio precário. Ele fala do deslocamento de quadril, do flexionar as pernas, fala de alguns atores orientais, porque os comportamentos espetaculares que ele estuda, tradicionais, como Kathakali e outros, que eu não vou lembrar de nome agora, gente, porque eu vou contar para vocês. Esse livro que eu li em 2011, faz um pouco de tempo, estou gravando em 2020. Eu dei uma relida assim rápida para fazer o vídeo, né? Mas são esses comportamentos espetaculares tradicionais, que têm os códigos de movimento muito demarcados, eles trabalham sempre com equilíbrio precário. Então, o Barba ficou observando isso, falou, caramba, eles nunca estão numa posição de repouso confortável, porque isso mantém o nível de energia alto, mantém o extra cotidiano. Aí ele fala das oposições, estou lendo os princípios que retornam, né? Da incoerência coerente e virtude da omissão, da equivalência e de um corpo decidido. Eu acabei discutindo todos eles meio misturados, esses princípios. A ideia não é que vocês não tenham que ler o livro, então depois vocês vão ler o livro para poder entender a diferença entre cada um deles. E fala da energia, fala do corpo dilatado, que eu falei um pouco aqui, né, para vocês. E sobre a questão do corpo do ator ser a fundação do teatro. Por que é interessante ele falar isso? Porque por muito tempo tudo foi considerado teatro, né? Primeiro o texto era o mais importante, a palavra teatro já é lugar de onde se vê, então o edifício teatral é o mais importante, várias coisas. E no século XX, os encenadores, esse é um outro vídeo que eu quero fazer sobre a encenação, eles vão descobrindo ou chegando à conclusão, concordando, que o importante é a ação, é o corpo do ator. É isso que faz o teatro ser teatro. E aí é muito interessante, acho que vocês têm que ler este livro, assim como muitos outros. A ideia de trazer livros aqui imperdíveis e da gente pensar essa fundação intercultural do comportamento espetacular, né? Porque o teatro é um termo grego, ocidental, mas o fazer espetacular ele está presente em muitas culturas, há muitos milênios. É como uma natureza do ser humano, né? Então é muito interessante a gente pensar o que funda isso para dar liberdade para a gente criar novos formatos. Porque todos os grandes encenadores, como Barba, eles foram buscar em outros registros culturais, né? Para a gente entender que tudo é a forma como a gente organiza, né? O teatro não é isso nem aquilo, e talvez o próprio hibridismo seja a fundação do teatro. Mas isso é uma conversa bem comprida que eu quero ter com várias pessoas interessantes para pensar como que o teatro é
justamente o tensionamento entre fronteiras com outras artes. Espero que vocês tenham gostado. Só para ficar registrado esse livro, A Canoa de Papel, Tratado de Antropologia Teatral, do Eugênio Barba. É um livro imperdível para você que estuda teatro ou que tem curiosidade.